12 é o a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja, de novo, glorificado em vós. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um detalhe aqui para seguirmos para o próximo texto. O termo glorificado está no verso 10, quando vier para ser glorificado. Está no verso 12, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Localizou aí? São as duas únicas menções dessa palavra no Novo Testamento. Claro que não é em português, né? É em grego, a língua original. Então, apenas essa palavra aí aparece só essas duas vezes em todo o Novo Testamento. Qual é o sentido dela e por que ela é tão especial assim? O sentido dela é não apenas ser glorificado, mas exatamente, literalmente, é ser embelezado com glória. Ou ser adornado com glória. Então, veja como são lindos esses dois versos. Quando ele vier para ser adornado com glória nos seus santos. E o verso 12. A fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja adornado com glória em vós e vós nele. Segunda passagem, aí mesmo, no capítulo 2. Vamos ver os versos 13 e 14, ainda como a segunda nota preliminar. Então já vamos avançar. Segundo aos Tessalonicenses 2, 13. Preste atenção. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso, dar graças pelo quê? Por isso, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha quanta coisa preciosa. Escolheu para a salvação, escolheu para a santificação do Espírito, para a fé na verdade, mas tem mais. Então, a salvação, a santificação do Espírito e a fé na verdade tem um alvo, ou são um meio, coloquemos assim. De quê? É para o que também vos chamou mediante o Evangelho. De novo, você tem um para, né? Para o que vos chamou mediante o nosso Evangelho. E, finalmente, para que então está mostrando o propósito final, último, né? É para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é outro texto maravilhoso? O Espírito Santo escreve em nosso coração. Cada manhã, irmão, antes de você colocar o teu pé no chão, na cama, no chão, o Espírito Santo possa te lembrar para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Coríntios 10, 31 vai dizer assim: então tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo e fazei-o para a glória de Deus. Porque esse é o propósito elevado do nosso chamamento. Então, dentro do texto de 2 Tessalonicenses que acabamos de ler agora, alcançar a glória do Senhor, eu quero repetir, apenas para efeito de deixar muito claro o que foi tema de ontem. Ontem tivemos que ter um final muito rápido, né? Ora, o tempo foi longo, o final teve que ser rápido. E nós falamos sobre o que seria essa herança. Você lembra que lemos na reunião anterior, Colossenses 3, 23 e 24, quando Paulo diz assim, que os servos devem servir aos seus senhores, não apenas debaixo da vista deles, né? Mas servi-los como ao Senhor. A Cristo, o Senhor, é quem está servindo. Aí ele vai dizer, certos de quê? Do Senhor recebereis a recompensa da herança. Então, de muitas maneiras, a Bíblia fala dessa herança que nós temos a herdar, ou a receber. Então, a primeira coisa que temos que ligar com essa herança vindoura, ou com essa glória, se você quiser chamar essa herança de glória, está muito bem. Segundo o meu entendimento, é isso mesmo. Já explicamos. É o caráter de Cristo que é formado em nós hoje, que redundará no nível de glória que nós teremos quando participarmos da glória do Senhor Jesus Cristo.
Então, herança, glória. Então, Paulo era um homem que lutava por essa herança. E quando ele estava para partir, ele escreveu o que escreveu em 2 Timóteo 4. Eu estou certo, convicto, que eu combati o bom combate. Que quanto a mim, eu completei a carreira. Que quanto a mim, eu guardei a fé. E que também quanto a mim, eu sei que a coroa da justiça me está reservada. Ele não usa uma expressão simples quando ele se refere à coroa. Ele está falando da recompensa. Ele está falando do galardão. Nós vamos ver que o significado dessa palavra coroa, deixa eu me adiantar para você. A palavra coroa, a palavra grega é stephanos, coroa. Ela é usada também em Coríntios 9, quando nós lemos o texto, que vamos voltar a ele agora há pouco. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Essa palavra stephanos. Deixe-me ir de novo ao erudito Strong, para nos ajudar. O que significa essa palavra? Então, anote aí se você quiser. O que é essa coroa que nos está reservada? O que é a coroa de justiça? Outros textos falam sobre a coroa de glória, né? O que significa esse stephanos, coroa? Vamos lá. Primeiro, honra e recompensa pela dignidade alcançada. Honra e recompensa pela dignidade alcançada. Seria importante nós irmos aos textos. Vamos lá, por favor. Vamos fazer isso rapidamente. 2 Timóteo, abra comigo, por favor. Olha o que diz 2 Timóteo 4:8. Texto citado. Já citamos, mas vamos ler. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz. Nós chamamos atenção para essa palavra juiz, lembra? Porque se ele estivesse desejando enfatizar Salvador, ele teria usado a palavra Salvador, não é? Mas, irmão, Salvador tem a ver com a questão da regeneração, com a questão de ser justificado, com a questão de ser alcançado pela graça, não é? Esse é o Salvador. Mas Paulo não está tratando disso aqui. Ele está tratando de uma carreira. Ele diz assim, quanto a esta carreira, nós temos alguém que está sentado no trono e que julgará cada um de nós segundo a carreira, ou não. Exatamente. O que está escrito em 2 Coríntios 5:10. Todos nós, quando Paulo diz nós, ele está incluindo ele. Senão ele diria todos vós. Então ele diz, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E cada um receberá, eu e você. Só não sabemos o dia, mas ele já está marcado. Nós receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Maravilha. Também o texto vai dizer, e receberá cada um segundo as suas obras. Então, Paulo tem isso muito claro em mente. Ele não está falando de justificação, ele não está falando de regeneração. Ele está falando em como você correu a sua carreira, fiel ou infiel, perseverante ou não perseverante. Permitindo que o Espírito Santo tratasse sua vida ou não. Permitindo que o caráter de Cristo fosse formado em você ou não. Essas são as questões, amados irmãos. Então, a coroa me está guardada e o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Você vê que aqui é um juiz da igreja, não é um juiz do mundo? É um juiz reto no trono que está julgando a carreira e o resultado da carreira cristã de cada um de nós. Então esse reto juiz me dará naquele dia. Aí ele vai dizer, e não só a mim, mas ele dará também essa coroa a todos os quantos amam sua vinda. Sabe por que, irmãos, esse versículo me parece tão especial? Preste atenção, vou sugerir algo para você considerar. Quando Paulo diz que ele dará essa mesma coroa, o mesmo Stephanos, essa coroa de justiça que ele sabe que receberá do Senhor pela sua fidelidade ao Senhor, pela maneira como ele correu a carreira, ele diz que ele dará a todos quantos amam sua vinda. Por que ele não disse outra coisa? A todos que correrem a carreira com perseverança, por exemplo. A todos que forem fiéis, por exemplo. Não é? Ele poderia dizer bastante coisa. Mas ele diz, ele dará a todos quantos amam sua vida. Sabe por quê, irmão? Se nós realmente amamos a vinda do Senhor, todas as outras coisas estão alinhadas. É isso aí. Ninguém ama a vinda do Senhor verdadeiramente. As coisas não estão alinhadas.
ama o mundo.